Olá pessoal, eu sou Franca Taídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a falar, deixa o like, se inscreva no canal, porque você ajudando, contribuindo com like, com a inscrição, o canal aumenta e ganha mais credibilidade e assim a gente consegue combater esse fascismo que está assolando o nosso país, tá? Eu ia falar hoje, né, até em respeito a um dos meus seguidores, ia falar novamente do manifesto do Partido Comunista. Já tem em uma das minhas lives, né, mas eu estou preparando uma nova roupagem, né, ampliando mais o significado da explicação, né, e até o final da semana eu devo falar do manifesto de novo, ok? Até porque eu estou com a edição da Boitempo, e a edição da Boitempo é a melhor, né? E a Boitempo, para quem quer aprender um pouco de Marx, né? Eu sugiro, olha gente, quer aprender um pouco de Marx? Leia. Só um minuto. Deixa eu pegar os livros aqui para vocês que dão uma ideia legal, né? Ó, David Harvey, né? Para entender o Capital. David Harvey é fantástico, tá? Ele é um dos maiores marxistas mundiais. Tem as 17 contradições e o fim do capitalismo dele também, né? Sugiro que vocês vejam aulas do professor José Paulo Neto ou se inscrevam no canal da Boitempo, que é muito bom o canal da Boitempo, né? Mas voltando ao Weintraub, né? Ele já começa, eu vou pegar o caderno aqui porque é tanta besteira que ele falou que eu quase que deu um tilt no meu cérebro, né? Ele já começa elogiando George Orwell, né? George Orwell foi um autor que nasceu no final do século retrasado e morreu no século passado. George Orwell escreveu duas grandes obras, que é A Revolução dos Bichos, em 1984. Ele homenageou, disse que a biografia dele é mentiroso, porque se tivesse lido saberia que ele é socialista e anarquista. Jamais falaria dele. Porque se ele é de ultradireita, não ia dar crédito para quem é socialista, né? Então não leu, é mentira, né? E aí, logo em seguida, ele vem com o socialismo é a AIDS e o comunismo é a doença oportuna. Então o que ele é? Né? Ele é uma mistura de ameba com protozoário, porque ele fala tanta besteira. Não é à toa que ele é desprezado no meio acadêmico, não é? Ninguém dá valor a ele. Trabalhou no mercado financeiro, não conhece nada de educação e tem essa paranoia de marxismo cultural, do doutor Olavo de Carvalho, que se formou na quarta série e vendeu a filha em 3 vezes sem juros para casar, não é? Que catava menininha de 14 anos nas aulas de esoterismo, que era bígamo quando foi muçulmano e agora paga de gatinho. É o Olavo de Carvalho, que acredita que a Terra é plana, que Pepsi é adoçada com feto de criança, que cigarro não mata, que vacina faz mal para a saúde e por aí vai. Esse é o Olavo de Carvalho doido aí que eles seguem, é o guru deles, né? Aí depois ele fala, quando não discuta, né, com um marxista ou um esquerdista ou um socialista, porque a capacidade intelectual nossa é muito maior. Tá brincando? Weintraub, eu gostaria de ver você sentar aí com... Tem um filósofo, o professor Paulo Gianetti, que te dá paulada toda hora. Nunca vi você contra-atacar ele. Só serviria, ele já dava. Não precisa nem ser Mariana Chauí, José Paulo Neto, porque aí ia te esmagar, ia te pisotear, né? Por isso que você só dá essas palestrinhas aí que engana otário, não é? E aí, ele fala de Harvard, diz que Harvard é comunista. Obama é comunista, Harvard é comunista. Olha, dentro de Harvard, né? O templo da elite norte-americana é comunista. Porque não tem professor republicano.
E o que tem a ver professor republicano com comunismo, com socialismo, sabe? Isso parece uma coisa de piração, né? E aí ele vem com a sacada, o grande homem que mudou a história do Brasil, os intelectuais brasileiros. Aí ele cita o professor Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, um grande intelectual para ele, né? Não sei onde, por que babar tanto ovo assim, não é? Eduardo Bolsonaro, Flávio Miliciano Bolsonaro, né? A família Bolsonaro é tudo intelectual que estão mudando a história do país. Pra pior, né? Claro, ele não falou isso, né? E aí fala das pedaladas fiscais, aí fala do ex-presidente Lula, mas é claro que em nenhum momento ele fala dos imóveis, né, do Flávio Bolsonaro, não pode, né? Porque é feio. E aí ele fala de... Aí é de doença. Eu vou deixar o link do canal, porque ele começa a atacar o Fidel Castro, que já morreu, né? Mostra aquelas fardas que Fidel Castro tinha, né? E diz que é de marca famosa, mas ele não prova, né? E chega a dizer que antes de Fidel Castro, Cuba era um dos melhores países do mundo. Ora, meu Deus do céu, qualquer um conhece a ditadura de Fulgêncio Batista, que ele não estudou história. Ele provavelmente nunca leu um livro, não é? Porque antes de Fidel Castro, Cuba vivia numa extrema pobreza e era constantemente explorada. Era um quintal da prostituição dos Estados Unidos. Tudo estava na mão dos americanos, não é? E um dos sinais que leva Fidel Castro a começar a se rebelar contra a ocupação cubana, e ainda os Estados Unidos ainda ocupam Guantánamo, né? Foi quando ele passa, está no livro do Fernando Moraes, que ele conta a história da ilha, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Estou aqui agora, hein? Né? Que ele fica um tempo lá, Fernando Moraes, é um escritor brasileiro, e entrevista Fidel Castro. Né? Primeiro, ele fala que Fidel Castro usa macacões caríssimos, mas ele não mostra a nota fiscal. Né? Diz que os relógios do Fidel Castro também eram caríssimos, mas também não mostra nada, né? Documento nenhum. Ele também não fala que quando Fulgêncio Batista fugiu, né, que matava, perseguia, torturava, né, o índice de analfabetismo era de 50% da população cubana, né, não tinha emprego, e ele quando fugiu naquela época, ainda em 59, ele levou 40 bilhões, porque quando ele chegou ao poder, ele aumentou o salário dele de 27 mil dólares para 144 mil dólares, mais alto do que o salário do presidente dos Estados Unidos. E isso é corrupção. Não é? Ele não sabe, provavelmente, porque não estudou, que esse programa médico da família foi inventado por Che Guevara. Não é? Provavelmente ele não sabe que o IDH cubano é maior do que o brasileiro. E que Cuba coloca de cada 100 jovens, 70 na universidade. Mas ele não deve saber disso. Né? Ele só serve para passar as falsas informações. Né? Aí ele vai chamar o Marx, Karl Marx, de racista. Não é? A gente tem que entender que Karl Marx tinha preconceito, mas ele é um homem do século XIX. Agora, quem falou que negro quilombola pesava em arroba? Foi o presidente dele, isso ele não citou. Né? Ele fala que Che Guevara era racista também, né? Eu não me lembro de passagem nenhuma que Che Guevara fala de racismo, mas, por exemplo, o Brasil já é conhecido na América do Sul racismo desde a Guerra do Paraguai, né? Outro dia foi preso um jogador de futebol, argentino, porque chamou o grafite de macaquito, né? E aí, crime de racismo, foi preso. Mas o argentino aprendeu a chamar brasileiro de macaquito porque o Brasil tinha 18 mil homens na Guerra do Paraguai e o Paraguai tinha 68. Então mandaram 100 mil negros sob a promessa de abolir a escravidão, mas enganaram. Né? Enganaram os escravos, né? E por isso o Brasil saiu vitorioso. Né? Mas
também vitorioso, mas ao custo que levou o Paraguai foi um custo muito terrível, por isso que Solano Lopes, né, que era o ditador paraguaio, tem uma estátua logo ali na entrada do aeroporto de Assunção, no Paraguai. E aí ele volta e fala que ele é evangélico. Não, ele não é evangélico, ele é protestante, ministro. Evangelho é a palavra. E aí ele fala que os países que ele leu, ele diz que leu Max Weber, mentiroso, ele não leu, né? Porque Max Weber diz que os protestantes calvinistas, né, que enriqueceram, por quê? Porque eles diziam, né, engoliram, empurraram esse papo no ouvido das pessoas, de que o predestinado tem o destino a ser rico. Mas ele, como economista, ele falta com a ética e com a moral, porque ele sabe que dinheiro tem lastro. Para bilionários ficarem bilionários, milionários ricos ficarem milionários, muitos têm que entrar na pobreza. De 2018 para cá, o Brasil dobrou o número de bilionários e aumentou muito a pobreza no país. Né? Então parece que esse governo é um governo de idiotas, de idiotizados, de despossuído de conhecimento. Não é? Como é que pode, né, criticar comunismo? Não é nem comunismo, é marxismo. Eles não leram absolutamente nada. Né? Eles citam por sofismático. Esse Abraham Van Traup aí, ele é um dogmático de um livro só. Ele é extremamente perigoso. Por quê? Pelo alto grau de ignorância que ele possui. Ele é pior do que o Vélez. Né? Porque o que ele fala não tem sentido nenhum. Nunca houve esse tipo de ruptura no país. Houve governos como Fernando Henrique, houve Collor, Sarney, Lula, Dilma, mas nunca houve esse ambiente de ruptura institucional. Esses caras, eles parecem, né? E aí ele cita que quando um marxista for debater com você, siga o exemplo do professor Olavo de Carvalho, da 4ª série, né? Que abandonou também a filha intelectualmente. Siga o exemplo do professor. Manda tomar nu, né? Vai se fu. Isso é pobreza vocabular porque não tem argumentação para discussão. Eles não leem, eles não estudam. Eles desprezam isso. Por isso que eles querem acabar com a humanas. Aí faz sentido. Por quê? Porque eles não têm competência para debater humanas. Como um cara pode falar que um ser humano é um número? Não, um ser humano é ser humano. Será que ele sabe mais do que Edgar Morin, vivo até hoje? Ou será que ele sabe mais do que grande cientista? Tira o CPF. Se eu perder meu CPF, eu deixo de ser humano. Qual o sentido dessa reflexão dele? Nenhuma. Quer dizer que uma criança que nasce e não tem CPF, ela não é humana. E que os homens são governados por números. E aí, por fim, né, eu vou deixar, porque aí ele vai falar, ele fala do Chile, fala de um monte de coisa, e eu volto na segunda fase, ok? Um abraço e fui. Não esqueça, deixa o like no canal.